Eu quero comentar com você a respeito de uma história com a qual termina o livro de Juízes na Bíblia, mas que nos reporta ao coração de Deus, à natureza de Deus. Houve uma confusão danada, houve uma guerra, e isso tudo por causa da falta de critérios, falta de princípios, falta de lei, falta de religião. O povo estava mal. Um levita, acompanhando o ambiente normal, saiu perambulando, ao invés de continuar na sua missão, no seu lugar, saiu perambulando atrás de qualquer coisa na vida e achou uma mulher de quem gostou, mas também não quis casar com ela direito e tomou-a como concubina. O concubinato é condenado na Bíblia, embora muitos homens de Deus tivessem também concubinas. Eles tinham as esposas normais e as concubinas. Por exemplo, o Abraão, que viveu numa época em que não havia lei ainda, e Deus como que tolerou, mas não aprovou, e não deu certo, e aquilo não funcionou bem. Dentre os maiores inimigos de Israel estavam os descendentes das concubinas de Abraão. Entre eles os midianitas, amalequitas, foram povos descendentes das concubinas de Abraão. Para que a gente saiba que isso não dá certo, não é aprovado por Deus. Deus quer casamento direito, nada de ajuntar, nada de ficar separando, casando de novo. Esses ajuntamentos sucessivos acabam degenerando o padrão espiritual da família. Que moral vai ter um homem que se casou pela quarta, quinta vez, foi deixando as mulheres anteriores, deixando pedaços dele, da família para lá, e depois no quarto, quinto casamento, que moral vai ter um homem desses para pregar o evangelho? Pois é, por causa disso aquele levita causou uma guerra, e aquela guerra colocou o estado de Benjamim, a tribo de Benjamim, contra o restante do país. Os benjamitas eram muito valentes e aceitaram a luta, aceitaram a guerra. Motivos torpes, é verdade. Eles quiseram, pela honra, proteger aqueles garotos mal intencionados, os jovens que fizeram a maldade. E por causa disto, o resto do país, num desespero justiceiro, se lançou numa guerra contra Benjamim. Guerra de todo o povo representado contra uma tribo que estava apoiando os errados. Aquela guerra matou muita gente, e foi muito triste. Talvez cerca de 100.000 pessoas, homens, chefes de família, morreram naquela guerra. Foi muito triste. E uma tribo foi dizimada. A tribo de Benjamim praticamente acabou, porque mataram mulheres e crianças de toda a tribo de Benjamim. Velhos também e doentes também. Mataram todos. A ira, o ódio foi muito grande contra a soberba daquele povo. A justiça humana faz essas coisas acontecerem. No final, caiu um sentimento de culpa sobre o povo de Israel e eles quiseram consertar a coisa e não deixar que a tribo de Benjamim acabasse. Sobraram 600 jovens benjamitas que conseguiram fugir e o restante do povo de Israel quis arranjar mulheres, esposas para eles, para não perder a tribo de Benjamim. E nesse critério, novamente aquele jeitinho, como nós vamos fazer? Vamos procurar uma cidade que não deu apoio à nossa empreitada. Pegaram lá em Jabes-Gileade, mataram lá a população, enfim, fizeram uma justiça humana matando gente naquela cidade de Jabes-Gileade e tomaram as mulheres virgens de lá. As mulheres virgens que havia lá eram somente 400, ainda
faltariam então mulheres para os demais 200 benjamitas. Ao todo eram 600 benjamitas que precisavam de esposas. E agora, aí eles deram um jeitinho, vamos fazer o seguinte, eles vão apanhar escondidos aquelas moças que estão na festa em Siló, e quando os pais vierem se queixar conosco, nós vamos dar um jeitinho e vamos pedir que eles tenham misericórdia, porque afinal de contas precisamos quebrar o galho daqueles benjamitas. E afinal, a filha que foi raptada vai ser uma princesa, ela já vai ser esposa de alguém que tem uma grande terra, que tem um grande futuro pela frente, e elas vão estar bem casadas. Então, foi assim que deram solução àquela situação. Nós vemos que naquela época ninguém queria saber de lei, de Deus, de certo e errado, cada um fazia o que bem entendia. E Deus ficava triste com o povo, mantinha a sua escolha do povo de Israel, Deus mantinha a sua aceitação, o amor para aquele povo e continuou amando aquele povo apesar dos erros deles. E até hoje Israel é assim, um povo rebelde contra Deus, e Deus continua amando aquele povo apesar disto. É interessante a gente observar muitos detalhes. Eu queria observar com você um detalhe. Aquelas mulheres, nenhuma delas foi se casar por espontânea vontade. 600 mulheres foram apanhadas de Israel, 400 de Jabes de Gileade foram apanhadas à força, e as outras 200 foram selecionadas dentre as jovens adolescentes que estavam dançando numa festa, ingenuamente foram apanhadas para serem esposas. As 600 não escolheram seus maridos, bem como os 600 também não tiveram muita escolha, eram as únicas que eles poderiam escolher. E, ao que se saiba, deu certo. Deu certo porque a tribo cresceu, se multiplicou, todas aquelas famílias foram abençoadas, 600 casamentos em que ninguém escolheu o casamento, mas deu certo. Isso nos remete ao Novo Testamento, em que Deus manda que as esposas sejam submissas aos seus maridos. Casou bem, casou mal, casou há muito tempo e está insatisfeita, está casada. Valorize o seu marido, o casamento é este, não tem outro, não tem alternativa, é este. Se submeta ao seu marido. Quando a mulher age dessa maneira, por causa do Senhor, não por causa do marido merecer, mas por causa do Senhor, quando ela faz isto, ela ganha o marido. É o que a Bíblia afirma em 1 de Pedro, capítulo 3. As mulheres submissas vão ganhar seus esposos. Aprenda essa lição. E os homens? A Bíblia manda os homens amarem as suas mulheres. Os homens gostam de ficar com olhos por cima da cerca, olhando a grama mais verde do outro lado. Gostam de ver outras mulheres, mas o homem tem que amar a sua esposa. É mandamento de Deus para os homens. E se o homem faz isso, ele vai ficar feliz, porque a sua esposa vai corresponder, vai ser uma esposa maravilhosa, que vai satisfazê-lo. E ele não tem que ficar pensando em se arrepender, separar e arranjar outra. Isso não existe para quem está no Senhor. Para quem está no mundo andando da sua maneira, vale tudo. Para quem está no Senhor, tem que cada um amar a sua esposa, a esposa amar o seu marido, e dá certo. Deus diz que dá certo. Quando a gente faz isto, dá certo. O casamento fica feliz, a família é feliz. Não é isso que você quer? Como você vai conseguir um casamento do seu jeito sem a bênção de Deus? Você está com olho grande em outras situações e vai perder a bênção de Deus. Não vai ser feliz, evidentemente. Só é feliz quem tem a bênção de Deus no seu casamento. Quer ter a bênção de Deus? Marido, ame a sua esposa. E esposa, seja submissa ao seu marido. É assim que a gente tem a bênção de Deus, e a bênção de Deus vale muito, é o mais importante. Você quer ter certeza disso? Experimente, para saber que a bênção de Deus é o mais importante.